que eu gosto de trabalhar com tantas perguntas? Talvez você já tenha até se perguntado, meu Deus, por que a Daphne faz tanta pergunta desse jeito, minha gente? Eu quero que você imagine o seguinte, você está num corredor, e esse é um corredor de um castelo, e que você tem a possibilidade de entrar em uma porta que vai te levar para um terraço maravilhoso. E nesse terraço você vai ter aí uma mesa posta, você vai ter um ofurô à sua disposição, você vai ter uma vista para as estrelas, uma noite de verão, uma noite quente. Você vai ter uma banda ao vivo ali para tocar sua música preferida. Mas para isso você precisa abrir a porta certa, você só tem uma chance. E você tem um molho de chaves na sua mão. O que é que você faria? Acontece que você poderia até encontrar a porta e falar assim, meu Deus, acho que é essa porta. Agora, qual é a chave? Se só tem uma chance, qual é a chave que eu vou usar? Se eu te faço a pergunta certa, é eu te entregando a chave certa. Você me dá a resposta que você tem aí na sua mente, é abrir essa porta. E aí, acredite, cada pergunta que eu te faço vai abrir uma nova porta na sua mente. Você pode até falar, Daphne, acho que não foi essa porta certa, mas nos levou para um lugar muito interessante. Quanto mais respostas você se der, maior é a chance de você entrar naquele quarto e desfrutar de uma noite maravilhosa. Acontece que nós não estamos acostumadas a nos questionar. Eu sei que hoje em dia existem muitas pessoas que já são adeptas, já utilizam os serviços de profissionais da área da saúde e fazem terapia. E a terapia ela é muito importante, eu vou te dizer isso aqui abertamente, porque ela nos ajuda a questionar, encontrar respostas e soluções dentro da nossa própria mente. A nossa mente, ela é infinita. Ela tem milhões de possibilidades, ela tem aí inúmeras conexões, você tem muita informação guardada, às vezes está guardada no lugar errado, foi guardada da forma errada, precisa então da ajuda de alguém. E acontece que pessoas que não estão acostumadas a se questionarem, eu não sei em qual dos dois grupos você se encontra, nós não gostamos do confronto, porque o confronto ele gera desconforto. É isso que acontece, você vai se sentir desconfortável, porque vai te tirar de um lugar que você já está acostumada, um lugar que você não precisa fazer esforço. O nosso cérebro não quer gastar energia nenhuma. O máximo que nosso cérebro puder fazer para estar confortável, sossegado, tranquilo, ele vai fazer. Então, se você traz uma pergunta que ele já percebe, ui, vamos ter que gerar energia, mexer com coisas aqui, então não tá afim não. Acontece que você precisa dizer pra ele assim, vai fazer porque nós precisamos encontrar respostas, a gente precisa viver uma vida diferente. E por que eu tô te falando a respeito das perguntas? Eu começo te falando a respeito das perguntas porque eu tenho aqui 7 perguntas pra te fazer e eu quero que você se perceba dentro de cada uma delas. Eu quero que você seja realista. Quanto mais realista você for, mais real vai ser a resposta, mais real vai ser o efeito que você vai receber dessa resposta. Quanto menos fiel for a sua resposta, menor vai ser então o seu resultado, menor vai ser o fruto que você vai colher. Por isso que vai ser muito importante você ter um compromisso com as suas respostas. E por que eu quero te fazer essas perguntas em específico? Nós temos hábitos. E isso é tudo. O que é o hábito? É aquele comportamento rotineiro, é aquele comportamento que já entra quase no automático, que você faz sem perceber, ele já é natural, ele acontece sem esforço nenhum. Pode ser que você tenha o hábito de levantar cedo, ou que você tenha o hábito de morder a tampa da caneta, é aquela coisa que você faz sem perceber. Acontece que existem os bons e os maus hábitos. Existem os bons hábitos, que são aqueles que sempre vão trazer algo benéfico para a nossa vida, que vão adicionar, vão fazer coisas boas. Por exemplo, o hábito de beber água, você sempre mantém hidratado, você evita ter dor de cabeça, você tem um pensamento mais claro, uma pele hidratada, coisas boas. E existem os maus hábitos. A Daphne, todo dia eu preciso comer uma barra de chocolate depois do almoço. É um mau hábito. Ele vai trazer muitas coisas ruins para o seu corpo se feito todo dia, toda hora. Enfim, entendeu, né? Então, o que eu quero que você perceba? Essas 7 perguntas que eu vou te fazer agora, eu quero que você perceba se você está tendo bons hábitos ou maus hábitos. Se forem maus, como eu posso substituí-los?
porque eles estão trazendo um grande impacto para sua autoimagem e para sua imagem pessoal. Então é um momento que, se você puder assistir a essa aula num lugar reservado, se você puder separar um tempo mesmo, Daphne, agora eu tô aqui correndo, então dá um pause já agora nessa aula e reserva para um momento que você esteja realmente sossegada, realmente sem interrupções, para que você consiga pensar no que eu vou te perguntar de uma maneira muito concisa, muito realista e comprometida com você mesma. Combinado? Então vamos agora para a primeira pergunta, que é uma pergunta que reflete gratidão ou ingratidão. O que você mais tende a fazer a seu próprio respeito? Você mais se aprecia ou você mais se critica? Claro que existe aí os extremos, que é a grande apreciação e a grande crítica, a grande análise crítica de si mesmo, que vão nos levar a dois extremos perigosos. Não é aqui que eu gostaria que você estivesse. Se eu me aprecio demais, eu posso me tornar uma pessoa narcisista. Se eu me critico demais, eu sou uma pessoa que não merece nada. E aí eu já não importa o que eu não faço nada bom, eu não faço nada que presta, tá tudo ruim. Então, o que você mais tende a fazer? Você se aprecia mais ou se critica mais? Porque se eu me aprecio mais, é resultado de uma boa gratidão com o que eu realmente tenho, ou eu me critico sempre tá ruim, sempre tá feio. Então eu me aprecio reconhecendo as coisas boas que eu tenho, os esforços que eu tenho empenhado, ou eu sempre critico a ponto de eu perceber que não importa o que eu faça, sempre vai estar ruim. E é interessante que a crítica, em alguns momentos, ela é importante. É importante que eu observe, será que eu preciso fazer alguma coisa? Nossa, eu tô muito mão aberta em relação a isso, eu preciso cuidar da minha saúde, preciso cuidar da minha aparência. Agora, uma segunda pergunta que eu te faço é, o que eu posso apreciar em mim hoje? Para algumas pessoas isso é um desafio imenso, ou ainda resumem a apreciação apenas para um dos aspectos da vida e utilizam aquilo para reforçar todo o restante, não precisar levar mais a apreciação para nenhum ponto da vida. Mas eu gostaria que você percebesse uma apreciação em pelo menos em cada uma das três áreas da imagem pessoal. O que você pode apreciar hoje na sua aparência, o que você pode apreciar hoje no seu comportamento e na sua comunicação. E encontre motivos para apreciar isso, já é um exercício de você com você mesma, para você se conhecer e para você ser bondosa. Porque para nós termos uma boa imagem pessoal, você precisa ter uma coisa, você precisa ser generosa com você mesma. E agora já te faço a nossa terceira pergunta. A forma como você pensa, ela é consequência de um hábito? Existem pessoas que já estão habituadas a se criticar e se diminuírem diariamente. Isso pode estar até dentro de um ciclo de autossabotagem. O que é autossabotagem? É você sempre fazer com que as coisas deem errado. É sempre você perceber, não vai dar certo, eu não mereço, então eu me saboto. E as coisas não acontecem. Isso é reflexo de um hábito. É reflexo de algo que você já tem construído há muito tempo, ao longo do tempo. Então é importante que você pense, o que eu tenho pensado a meu próprio respeito hoje é consequência de um hábito? Já é um hábito eu pensar, não adianta colocar nada bonito, que não vai ficar bom mesmo? Ou então, é só eu olhar ali e depois vai dar tudo certo. É consequência de um hábito? E aí que nós observamos a nossa próxima pergunta. Por que todo avanço começa com a mudança de um hábito? Para que nós possamos seguir todo esse programa, todo esse planejamento que nós temos aqui, vai ser muito importante que você tenha novos hábitos. É uma questão de hábito. Se eu começar entendendo que toda mudança de hábito vai trazer uma mudança de resultados, eu posso começar a pensar qual hábito eu posso mudar hoje, por que eu preciso mudar os meus hábitos hoje para que eu tenha novos resultados. A nossa quinta pergunta já é uma reflexão de qual hábito que eu posso mudar hoje. Será que eu posso mudar o hábito só de guardar as minhas roupas num lugar bacana? Ao invés de chegar em casa e deixar tudo em cima da cadeira, em cima do baú, em cima da mesa, se eu guardar essas roupas já no cabide, essa mudança de hábito já vai trazer algum impacto para minha imagem pessoal? O hábito de eu cuidar da minha pele toda manhã vai trazer algum impacto para minha imagem pessoal? Para a forma como eu vejo a mim mesma?
Então eu quero que você pense, qual hábito eu posso começar mudando? Eu sei que muitas pessoas começam a pensar em hábitos como coisas muito grandes e passos muito grandes. Mas eu posso começar hoje com você aqui nas micro-resoluções. Eu gosto muito desse pensamento porque, ao invés de eu pensar naquela coisa enorme, gigantesca, eu vou começar pensando em passos pequenos e que cada passo vai me levar a chegar então num grande movimento, numa grande caminhada. Então, ao invés de eu pensar em coisas muito grandes, como por exemplo, eu quero começar a ser generosa comigo. Ao invés de eu pensar em grande, eu vou começar pensando assim: toda vez que eu me arrumar, eu vou em frente ao espelho e reconhecer o que eu fiz de bom então na minha montagem de look hoje. Vou pensar, nossa, eu fiquei bem nessa roupa, me senti elegante, me senti segura, me senti poderosa com essa roupa que eu coloquei hoje. Já é um bom passo. Percebe? Isso foi uma micro-resolução. Então, qual hábito você pode começar a mudar hoje para que você tenha grandes resultados? O que nos leva para a nossa próxima pergunta: qual hábito que eu quero eliminar? E não é assim, o que eu quero perder. Eu gosto desse pensamento porque assim, quem perde acha, né? Qual que eu quero eliminar? Qual hábito eu quero eliminar? Eu quero eliminar o pensamento ruim a meu próprio respeito? Então nós vamos criar as micro-resoluções para conseguir alcançar isso. E para não deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, é o que eu posso começar a fazer hoje para abandonar os meus maus hábitos, para eliminar um mau hábito. O que eu posso fazer hoje? Esse é um exercício prático. Eu quero que você anote mesmo o que você pode fazer hoje para eliminar um mau hábito. Então hoje, Daphne, quando eu for me vestir, eu não vou pegar uma roupa rasgada e manchada, porque eu mereço usar uma roupa melhor. Esse é um bom hábito para você começar a mudar hoje. Ou então, Daphne, hoje, quando eu sentir que eu estou cansada, eu vou levantar, vou fazer um exercício, ou eu vou beber uma água, ou eu vou falar alguma coisa a meu próprio respeito, senão eu estou cansada porque hoje eu fui uma boa trabalhadora. Então, comece a pensar em bons hábitos para substituir e eliminar os maus. Esse é um pensamento que você precisa ter hoje, porque para você ter uma boa imagem pessoal, você precisa abandonar e eliminar maus hábitos. Vai ser mesmo uma questão de substituição. De forma como você se vê, como você se percebe, como você se comporta para você mesma, como você trabalha para você mesma. Esse pensamento vai continuar construindo a nossa base do autoconhecimento. Aqui é mesmo uma base de exercícios que estão focados na imagem pessoal para que você tenha então aí condições e informações para que nós possamos trabalhar de uma maneira consciente nossa imagem pessoal. Eu espero você na nossa próxima aula.